Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo, a mais esse momento de estudo voltado para o autoconhecimento, para a espiritualidade. Meus irmãos, hoje nós vamos refletir sobre um tema que nos é muito caro, que é Jesus, o pastor das almas. Vamos falar um pouco do Mestre. Nos sentimos um pouco, às vezes, incapacitados de falar de um ser tão grande quanto Jesus. Imagine um cisco de areia ou um vagalume querendo falar do Sol, que ilumina toda a Terra e todos os planetas que fazem parte do Sistema Solar. É mais ou menos dessa forma que nos sentimos quando vamos falar de Jesus. Mas ao mesmo tempo que nos sentimos muito pequenos para falar do Mestre, nós também temos em relação a Ele um sentimento de ligação muito grande, porque para nós Jesus é uma referência. Jesus é um mestre e consideramos também que passaram muitos outros mestres aqui na Terra. Nós temos, por exemplo, 500 anos antes de Cristo, o nascimento de Siddhartha Gautama, que depois que encontrou o caminho do meio, a iluminação, fundou aquilo que nós chamamos de budismo, né? O Buda se tornou um Buda, que é um estado de consciência, uma iluminação. Nós temos também Lao Tse, na China, que foi um grande filósofo chinês, que foi em volta dele surgiu o chamado taoísmo. Ele trouxe a filosofia do Tao. Nós temos também, mais ou menos nessa época, Sócrates, lá na Grécia Antiga, que se tornou o maior sábio da antiguidade, que influencia a filosofia moderna até hoje. Então, a filosofia até hoje, né? Tanto a antiga quanto a moderna. Então, nós temos vários grandes mestres que passaram por aqui e que, de certa maneira, em torno deles surgiram as grandes religiões e as grandes linhas filosóficas e espiritualistas. Mas para nós, na nossa cultura aqui, Jesus ele tem uma importância muito grande, porque para nós Jesus ocupa o espaço daquele que Deus ofereceu ao homem para servir para ele, para o homem, de guia e modelo ao mesmo tempo. Mas como assim? Jesus para nós é o nosso guia e é o nosso modelo porque ele mostrou que é possível um ser humano vivenciar uma comunhão profunda com Deus, com o Pai maior. Porque quando nós falamos de Deus, Deus é tudo, né? Deus é tudo. Deus está no ar que a gente respira, Deus está nas plantas, Deus está nos animais, Deus está dentro de nós, Deus está na energia, no fluido cósmico universal que perpassa todo o universo. Deus é tudo. Deus é essa força, essa inteligência suprema que permeia todo o universo, é essa causa primária que sustenta todas as coisas. Então Deus é tudo. Só que muitas vezes, dentro da nossa imperfeição, da nossa limitação, quando as coisas apertam, quando a dor chega, quando os desafios mais fortes surgem, muitas vezes nós temos uma necessidade de ter uma pessoa, de ter uma personificação para nós elevarmos a nossa mente até Ele e encontrarmos apoio. E é aí que entra a importância da figura de Jesus para nós. Porque Jesus, para nós, Ele trouxe a experiência de Deus em forma humana. Jesus ele trouxe para nós a possibilidade de percebermos que um ser humano pode se conectar profundamente a Deus. Então, por isso, o nosso Mestre Jesus é tão importante para nós.
Agora, meus irmãos, a gente percebe que a lógica de Jesus é uma lógica diferente da lógica do mundo. E isso nós percebemos muitas pessoas com muita dificuldade de entender. Quando a gente olha o mundo, principalmente o mundo capitalista, esse mundo onde as pessoas estão sempre buscando ganhar e muitas vezes passam por cima de outras pessoas para poder ganhar mais, sem respeitar o direito do outro, sem perceber que o outro é um irmão. Então o mundo, ele vive um pouco a lei da selva, que é uma lei que às vezes está lá no Antigo Testamento e muitas pessoas, por não perceberem que o Evangelho tem uma proposta mais transcendente e diferente, se agarram a esses paradigmas da antiguidade, que é o olho por olho, dente por dente. Lá no Antigo Testamento está lá, amar os amigos e odiar os inimigos. É muito comum, nós percebemos hoje, e até muitas religiões e filosofias hoje, pregando princípios que não estão de acordo com os princípios do Evangelho. Pregando princípios de os amigos têm que estar bem, mas os inimigos têm que ser exterminados, têm que ser fulminados. Ou seja, pagar o mal com o mal. E essa não é a proposta de Jesus. Quem segue nessa linha não entendeu o que Jesus disse e viveu aqui na Terra. Porque a proposta de Jesus, a lógica de Jesus para o mundo é loucura. Porque ele vem trazer uma outra lógica que está mais entranhada nos princípios de vida, nas leis naturais, que é a lógica do amor, do perdão, da misericórdia, de compreender o lado do outro. Mas quando é que Jesus trouxe essa lógica? Que parece que é fora de lógica para o mundo, né? Se alguém vai me ofender, eu vou fazer o bem a essa pessoa? Isso é o que Jesus propôs. E segundo ele, essa ação está de acordo com as leis divinas e é essa ação que nos trará paz interior, que nos trará o reino de Deus, porque está dentro de nós. Quando praticamos o bem, mesmo diante do mal, nós estamos plantando e colhendo o reino de Deus que está dentro de nós. Quando é que Jesus falou isso? Quando ele falou de uma forma figurada, se alguém te bater uma face, dê a outra. Ele não falou assim, se alguém te bater uma face, devolva com a outra, com um murro ou com um tapa, com outro tapa. Não. Se alguém te bater uma face, dê a outra. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, caminhe 2 milhas. Ele falou. Então veja bem, as palavras de Jesus vêm trazer uma lógica diferente para uma vida de paz, para uma vida de serenidade e de equilíbrio. Ele vem trazer uma lógica que devemos primeiro desenvolver a alteridade. Porque é muito difícil perdoar alguém se você não conhece a realidade daquela pessoa. Muitas vezes, quando somos agredidos, seja verbalmente, seja de alguma outra forma, naturalmente vem um sentimento de querer revidar aquilo, de querer atacar também. E esse sentimento está muito de acordo com o reino da animalidade, de onde nós viemos milhões de anos atrás. Os animais são assim. Se eles se sentem acuados, eles atacam. Então, esse instinto de querer atacar o inimigo é um instinto que nos aproxima mais do reino animal. Agora, a proposta de Jesus é uma proposta de elevarmos a uma condição de civilização, onde, ao invés de atacar, nós deveremos compreender o que está acontecendo. Ao invés da disputa, nós entraremos na cooperação. Então, quando Jesus fala que era para perdoarmos os nossos inimigos, orarmos por ele,
Ele estava falando que nós devemos entender a condição do outro, daí a importância do conhecimento. Renovai-vos pela mente, né? Transformarmos pela renovação da mente. Nós encontramos isso nos textos bíblicos. Quando nós vamos compreendendo que cada pessoa está num processo, que cada pessoa está num contexto próprio, com os seus desafios, com as suas dificuldades, com as suas tristezas e as suas alegrias, quando a gente consegue compreender um pouco o outro, que isso significa se colocar no lugar do outro, essa palavra chama alteridade nesse sentido, o perdão, ele fica mais fácil. O perdão não é aquele passe de mágica, aquela coisa de, eu perdoei, pronto, isso é da boca para fora. O perdão é um processo devagar. À medida que você vai compreendendo que o outro também passa por dores, que o outro também passa por dificuldades, que o outro também passa por desafios igual a você mesmo, então nós temos mais condições de não cultivar sentimento de mágoa, não cultivar sentimento de revide, de raiva, porque a gente vai compreender que todos estão nos seus desafios. Então a proposta de Jesus de perdoar e de amar e de orar pelos inimigos é porque ele percebe como espírito antigo que ele é, já pleno na comunhão com Deus, que todos nós um dia nos enxergaremos como irmãos. E olharemos para trás e veremos como eram infantis as nossas brigas aqui na terra. Quando nos tornarmos almas mais amadurecidas, perceberemos que todos nós estamos no mesmo barco, estamos no mesmo planeta, Terra, somos filhos de um mesmo Pai, que é Deus. Então, essas guerras que existem no mundo, essas brigas, essa fome, apesar de ter alimento no mundo para matar a fome de todo mundo, mas tem gente morrendo de fome, crianças morrendo de fome. Só existe isso porque existe muita inconsciência no ser humano. O ser humano, apesar de estudar muito a Bíblia, ainda não está vivenciando o que o Evangelho vem propor. Apesar de Jesus já ter passado há 2000 anos aqui, já tem 2000 anos que ele passou aqui, e nós já fizemos um monte de coisa em nome dele, um monte de coisa errada. Nós já matamos em nome de Jesus. Quando a gente pega a Idade Média, no final da Idade Média em especial, nós já matamos em nome do Cristo. Chamávamos guerra de guerra santa, só porque o outro não era cristão, matávamos. Então essa mentalidade arcaica, essa mentalidade embrutecida de um coração que ainda não se sensibilizou com a verdadeira essência do Evangelho é que faz, muitas vezes, pregarmos atrocidades em nome de Jesus, em nome do Cristo. Então, quando a gente vai estudando em profundidade o Evangelho, a primeira coisa que a gente percebe é a nossa pequenez. É o primeiro processo. Nisso aí, Jesus ele é muito pedagógico. É um grande professor que nos ensina. Quando a gente estuda o Evangelho, a primeira coisa que a gente pensa é como nós somos pequenos, como nós somos imperfeitos. Porque a gente olha um homem daquele que quando iniciou a sua missão aos 30 anos, curou muitas pessoas, esclareceu milhares de mentes, trouxe a proposta da religiosidade real no coração das pessoas, saindo daquele farisaísmo hipócrita de pessoas que frequentavam religião só por aparência, só por tradição, só por status, mas não viviam em nada a essência da sua religiosidade. E Jesus falou deles, chamando-os de sepulcros caiados, todo branco por fora e podre por dentro. E mesmo assim, Jesus, quando ele foi preso por esses homens,
por esses poderosos da época, ele disse assim: Pai, perdoa-os. Ele estava na cruz, já pregado na cruz. Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. E aí, quando a gente olha uma fala dessa de Jesus, uma envergadura do Espírito que era Jesus, e mesmo ali sendo assassinado na cruz, pede para Deus perdoar aqueles homens, porque eles não sabiam, ou seja, demonstra compaixão pelos seus algozes, demonstra amor pelos seus algozes. Então, quando nós percebemos um ser como Jesus, esse pastor das almas, falar isso no momento crucial de profunda dor física e emocional, nós nos sentimos muito pequenos. Porque o que nós pensamos sobre aqueles que nos ofendem? O que nós sentimos diante dos agressores? E aí nós percebemos como nós somos pequenos, como que nós temos que aprender. Mas esse sentimento é bom. Quando Jesus nos faz sentir a nossa própria pequenez, ao mesmo tempo ele faz o nosso coração se abrir para um conhecimento novo, para um conhecimento voltado para a humildade, para a valorização das coisas simples, para a gratidão em relação à natureza que nos acolhe e nos sustenta. Então, quando a gente cai do cavalo do orgulho e alcança aquilo que ele chamou de humildade, a gente começa a ver com mais clareza o reino de Deus. O reino de Deus, por isso que ele diz no Sermão da Montanha: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, o Evangelho ele é muito bonito. A filosofia do Evangelho ela é maravilhosa, porque ela faz a gente ver a nossa própria pequenez, para que nesse ponto a gente se torne grande perante Deus. Quando a gente caminha nos trilhos de Jesus, nós encontramos a verdadeira paz de espírito. Mesmo diante das dificuldades, das dores, dos desafios, mas lá no fundo nós nos conservamos em paz, porque nós já descobrimos um ideal mais profundo da vida, um sentido existencial mais profundo. Meus irmãos, como nós temos visto pessoas que entram em estresse, em depressão e às vezes até jovens, porque estão sem sentido existencial. Não têm um ideal pelo qual viver. Não percebem que tudo na vida tem um sentido profundo, tem um significado. Então a pessoa fica a léu, ela fica sem rumo. Jesus nos traz essa proposta de perceber que nenhuma folha de árvore cai sem a permissão de Deus. E aí nós entendemos porque grandes homens e mulheres, que nós citamos aqui várias vezes, como Chico Xavier, como uma Madre Teresa de Calcutá, como João Paulo II, como Mahatma Gandhi, como que esses seres, eles renunciaram à própria vida do ego em prol de um ideal maior, porque eles compreenderam essa mensagem de vida. E eu citei aqui Mahatma Gandhi, que mesmo não é cristão, é hindu, mas a vivência dele, o que ele fez é puramente cristã. Porque outra coisa que Jesus também nos mostra é que ele não fundou religião. Nós fundamos religião em torno dele, da mensagem que os discípulos dele escreveram aqui através dos evangelhos. Mas ele veio trazer uma mensagem de espiritualidade. Ele veio trazer uma mensagem de paz. A mensagem de Jesus, ela é universal. Ela vale para todas as religiões, porque é a mensagem do amor. E o amor não tem rótulo. A própria Madre Teresa de Calcutá perguntaram a ela: Madre, qual é a sua religião? Ela disse: a minha religião é o amor. Então, quem entende a essência do Evangelho percebe
que a essência do Evangelho é o amor. E Jesus veio trazer uma outra coisa, meus irmãos, para ir fechando o nosso estudo de hoje. Ele veio nos mostrar que não vale a pena nós nos desgastarmos tanto com as preocupações do futuro e do passado. Quando ele fala assim, por que estáis tão ansiosos com o dia de amanhã? Jesus fala, desde que cada dia dê conta do seu próprio fardo. Ou quando ele fala assim, se alguém segura no arado e olha para trás, não é digno de mim. Passado. Então, outra coisa que Jesus nos pede é não ficar tanto apegados ao passado e ao futuro. É lógico que tem hora que devemos lembrar de algumas coisas no passado, principalmente as lembranças boas. Às vezes temos que planejar o futuro para saber para onde estamos indo. Mas isso não pode tomar todo o tempo da nossa vida mental. Passar o dia inteiro pensando naquilo que aconteceu ou pensando naquilo que vai acontecer. Jesus veio nos propor olhar para o presente, para o agora, para o momento presente, que é o maior presente que Deus ofereceu para nós. Então ele fala, olha os lírios dos campos, como eles são tão bonitos, nem Salomão se revestiu com tanta beleza quanto eles. Se o Pai dá a acolhida para eles, a possibilidade de eles viverem, não vai dar para vocês? Estou falando, usando as minhas palavras, né? Jesus veio trazer a confiança, a proposta da fé em Deus, da confiança que Deus está olhando por nós em todos os momentos. Então não temos que nos preocupar tanto com o futuro e o passado, e sim preocupar com aquilo que estamos fazendo no momento presente. O que eu estou fazendo agora? Eu estou atuando naquilo que eu vejo que é o melhor? Eu estou agindo agora? Se eu estou fazendo a minha parte no momento presente, deixe que Deus dê conta do resto, porque Ele sempre dá conta do resto. Então Jesus traz a gente para o agora, para o momento presente e para percebermos a exuberância da vida, da natureza que está ao nosso redor. Então, meus irmãos, a mensagem de hoje, o estudo de hoje, é sobre essa grande alma que desceu aqui, que caminhou pela terra há 2000 anos, esse gigante espiritual, que é o nosso irmão mais velho, e que veio trazer com muita clareza a mensagem e a energia do Pai para nós. Que Jesus esteja sempre conosco, que Ele receba sempre do nosso coração a gratidão por Ele já ter trazido essas mensagens de amor e paz. Eu sempre lembro dele com essa imagem aqui, essa pintura do Mestre. Nós não sabemos qual era a fisionomia do Mestre. Se era branco, se era preto, se era pardo, se tinha cabelo de um jeito ou de outro. Os registros históricos são muito parcos nesse aspecto, mas não importa. O que importa é que esse ser veio aqui e ele trouxe uma mensagem de paz, de fé e de confiança. E outra mensagem que ele trouxe também é que a morte não existe, que é apenas uma passagem para a vida eterna, que todos continuamos vivos, atuantes, depois que a gente parte. Então a mensagem de Jesus é pura esperança, esperança de amor. Então que Jesus encontre no seu coração, que está assistindo esse momento, sempre um abrigo para a mensagem dele, que a presença do Mestre possa estar sempre conosco, sempre, hoje e sempre. Muita paz a todos, um grande abraço.